Por que você deveria ter orgasmos pensando em suas metas? Nesse episódio, você vai aprender o que acontece no seu cérebro se você fizer isso. E por que o impacto é tão grande. Em resumo, essa é uma forma de você conseguir falar diretamente com você mesmo. Quer dizer, sem as barreiras do ego. É uma forma de mandar uma mensagem direta para o seu subconsciente. Sabe por quê? Pois essa é uma técnica de auto-hipnose que, quer você queira, quer não, ela vai funcionar. Essa técnica é um hack mental que realmente dá certo. Caso você não esteja lembrado, um hack mental é uma espécie de um atalho psicológico. Uma técnica simples, porém poderosa. Usada para produzir mudanças rápidas no comportamento, na motivação, nas emoções, no seu foco, na sua energia. É como um truque de reprogramação da mente. É como se você hackeasse você mesmo. De maneira mais específica, entenda um hack mental como uma estratégia que usa princípios da psicologia e da neurociência para tentar gerar um efeito desproporcionalmente forte, porém com pouco esforço. Esse hack do orgasmo ficou conhecido pelo nome de transmutação sexual, um nome dado pelo Napoleão Hill no livro Mais Esperto que o Diabo. Obra esta que foi a mais vendida por 3 anos seguidos aqui no Brasil, e é um dos livros mais vendidos da década. Então isso significa que tem muita gente na internet falando sobre isso. Porém, as pessoas explicam sobre essa técnica, mas não o porquê ela funciona. O que é a questão mais importante sobre o assunto, como você vai ver, é que se você apenas aprender a técnica, sim, você vai conseguir usar ela e ela vai funcionar. Mas sem saber por que ela funciona, você não vai conseguir se defender de outras inúmeras situações em que o mesmo processo ocorre, porém de um jeito maléfico para você. Em outras palavras, a maneira que eu vou te explicar aqui hoje vai diretamente na raiz da questão. E isso vai permitir não apenas que você use esse hack ao seu favor, mas vai permitir você se proteger a fim de não ser hackeado quando você não quer. Embora essa técnica tenha ficado em voga ultimamente por causa do livro Mais Esperto que o Diabo, essa é uma técnica, na verdade, bem mais antiga, que remonta à psicologia freudiana. Como você sabe, o Freud entendia a nossa psique dividida em aquilo consciente e aquilo subconsciente. Como você também sabe, a consciência seria apenas a ponta do iceberg. Na metáfora já antes usada por Nietzsche, o nível consciente seria apenas aquilo iluminado pelo feixe de luz de um farol sobre um gigantesco oceano. A pergunta que você deve se fazer agora é a seguinte: tá, mas quem controla o farol? Segundo o Freud, é o subconsciente. De tal maneira, se nós quisermos mudar alguma coisa em nós mesmos, temos que atingir esse nível mais profundo. Mas como? Bem, é aí que entra a hipnose. Para você conseguir hipnotizar uma pessoa, você tem que conseguir hackear o nível consciente dela. O nível consciente é como se fosse a porta para o subconsciente. Então, se você controla a porta, você consegue, portanto, entrar. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender o que constitui essa camada consciente para saber o que exatamente nós precisamos hackear. Entenda como consciente tudo aquilo que você está experimentando agora. A visão, os sons, os cheiros, os gostos, o tato, que são 5 qualidades corporais do nível consciente. E os pensamentos e emoções, que são as 2 qualidades mentais da consciência. No entanto, nós não prestamos atenção em todas essas 7 qualidades da experiência ao mesmo tempo. Normalmente em uma, no máximo 2, dependendo o que o ambiente que a gente está, o que a gente está vivendo exige. E é aqui que mora o truque da hipnose. Você consegue hackear o nível consciente de uma pessoa quando você a faz prestar atenção em muitas dessas qualidades de uma vez só. Essa sobrecarga de estímulos faz a camada consciente desligar por alguns instantes. É como se essa sobrecarga criasse um curto, que gera uma brecha, permitindo um acesso direto ao subconsciente. É por isso que, se você for no hipnólogo, ele vai fazer você lembrar de alguma coisa que faça emergir uma emoção, e quando você estiver pensando sobre isso, ele vai fazer você imaginar a cena de forma vívida, assim como os sons daquele evento, os cheiros e por aí vai. Ou talvez, tal como aquela cena clichê clássica, ele balance um pêndulo enquanto toca no seu ombro e pede para você escutar o que ele fala. O importante aqui é você entender que essa sobrecarga de estímulos induzida
vai fazer com que, em algum momento, quando você estiver imerso prestando atenção simultaneamente em várias qualidades da consciência, é como se acontecesse um bug, onde então qualquer sugestão que for dada passa direto para o subconsciente, porque o consciente desliga momentaneamente. Ou se não desliga, pelo menos permite uma brecha. Ele ameniza as suas barreiras. As barreiras do ego. Em outras palavras, é como se a sua consciência fosse enganada. A atenção do seu ego é redirecionada para outra coisa. E quando isso acontece, é como se o ego por um momento virasse as costas e esquecesse de cuidar da porta do subconsciente. Capítulo 2. Não acredita? Você pode até achar que nunca foi hipnotizado, mas já foi, muitas vezes. Sabe aquela sensação de quando você está no cinema, aí o filme de repente acaba, as luzes acendem e você se reconecta bruscamente com a realidade? Esse estalo é literalmente você voltando do estado hipnótico para seu estado consciente original. Enquanto você assistia ao filme, você tinha até esquecido de si mesmo. É como se o seu eu, o seu ego, tivesse ficado suspenso. E veja, o que é o cinema? O cinema é uma sobrecarga de estímulos. Visão intensa, som alto, emoções fortes, narrativa imersiva, ou seja, é hipnose, e das boas. Mesmo em casa, quando você maratona uma série, por algumas horas o seu eu desliga. E é como se você se transformasse no próprio conteúdo da série, na medida em que você esquece de si mesmo. O perigo disso é que quando você está nesse estado hipnótico, você fica numa posição frágil. O poder de domesticação que a televisão tem é incrível. É por isso que as telas, entre aspas, educam muito mais as crianças do que a escola. Por outro lado, é por isso que um bom professor faz você se sentir imerso na aula e você nem percebe o tempo passar. Mas, principalmente, é por isso que você deveria ter um cuidado especial com o que você assiste. Capítulo 3. Orgasmo. E o que isso tudo tem a ver com orgasmos? Bem, é simples. Na hora H, você também sofre uma sobrecarga sensorial. E como você já entendeu, isso proporciona que, por alguns instantes, você tenha um acesso direto ao subconsciente. É um fato já comprovado que, na hora do orgasmo, há uma queda temporária da atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro tipicamente reportada ao ego. Por isso, se nesse momento você conseguir se autossugestionar, inevitavelmente vai ser algo que vai te impactar. Muitas pessoas tentam usar técnicas de auto-hipnose. Porém, é muito difícil conseguir entrar em transe. E esse é o ponto. No orgasmo, o transe é involuntário. Assim como no cinema, você vivencia uma experiência onde esquece de si mesmo. Porém, de uma forma muito mais intensa. Como você sabe, o orgasmo é o prazer natural mais intenso. Isso acontece porque a vida biológica, se preocupa muito mais com as espécies do que com os indivíduos das espécies. Ou seja, essa seria uma maneira possível de se entender por que é muito mais prazeroso procriar do que sobreviver, já que sobreviver protege apenas o indivíduo, já procriar protege a espécie. Outro ponto é que, além de que o neocórtex desliga momentaneamente na hora do bem bom, também ocorre um pico de oxitocina e outras endorfinas, o que induz a uma receptividade maior às sugestões. Em suma, entenda que o autossugestionamento durante o clímax é um canal direto com você mesmo. É um momento onde você está vulnerável a ser influenciado, o que é bastante diferente daquelas afirmações que algumas pessoas fazem toda manhã na frente do espelho. Capítulo 4. Sublimação e transmutação. Não apenas o Freud, mas também outros psicólogos importantes, como o Carl Jung, já falavam sobre o poder do redirecionamento da energia sexual. Pois, uma vez que essa energia é mais intensa em nossos corpos, imagina o que a gente poderia conseguir fazer se a gente desvirtua essa capacidade, essa motivação para outras coisas. E isso é algo totalmente possível e comum, pois acontece o tempo todo com os nossos outros instintos. Por exemplo, nós redirecionamos o nosso instinto agressivo de caça para o que hoje é conhecido como o esporte.
O Freud chamava isso de sublimação, ou seja, no esporte, são os humanos sublimando o seu instinto de caça. Vou dar outros exemplos. Pessoas que não têm filhos, talvez sublimem o cuidado paternal para a profissão ou para outros projetos. Assim como o instinto territorial de dominação pode ser sublimado, quem sabe, no empreendedorismo. Segundo Freud, o mundo moderno é constituído predominantemente por esse fenômeno. Instintos ancestrais que são sublimados em práticas modernas. Já o Carl Jung ensinou que, seguindo essa mesma tese, que é possível canalizar a energia sexual para a criatividade. Faça o teste você mesmo. A próxima vez que você se sentir no clima, experimenta desviar o seu foco para alguma outra atividade. O Jung explicou que nos primeiros minutos vai ter certa resistência, mas logo em seguida, toda essa potente energia é redirecionada ao novo objeto da sua atenção e que quanto mais você praticar esse desvio de foco, mais rápido o redirecionamento ocorrerá. Isso não vai impedir de você continuar a ter relações, mas vai permitir que você tenha um controle maior sobre essa pulsão. Ao invés de você ser domesticado por ela, você vai domesticá-la. Capítulo 5. Entre casais. Bom, nós aprendemos aqui hoje 2 formas de redirecionar essa energia. Conforme eu acabei de explicar, desviando a energia sexual para outras atividades, sendo essa a técnica da sublimação, ou usando o momento do orgasmo como uma prática de auto-hipnose. E essa é a técnica da transmutação. O Napoleon Hill vai mais longe e sugere um modo de potencializar essa última técnica. Ele explica que melhor do que você fazer isso sozinho, é você fazer junto com alguém. Ou seja, que casais tenham orgasmos sincronizados. Mas que não apenas visualizem seus objetivos nesse momento, mas verbalizem em voz alta na hora H, a fim de que, por mais estranho que pareça, é como se você aprendesse a ter tesão pelos seus objetivos. O que não é nada incomum, e provavelmente você já se sentiu assim em relação a alguma coisa que você gosta bastante de fazer. Bem, e então agora você entende porque talvez gosta tanto. O ponto aqui é que quando você se autossugestiona nesse momento específico do clímax, o seu cérebro entende que aquilo é algo muito importante, pois apenas coisas muito importantes chegam à camada subconsciente. Quer dizer, é justamente essa a função dessa camada, armazenar aquilo que é importante de modo a nos influenciar mesmo quando nós não temos consciência sobre aquilo. Em suma, a técnica da transmutação é uma forma de você conseguir se motivar por seja lá o que você quiser. É uma forma de você adquirir maior poder sobre si mesmo. Você não controla o que te excita, mas você pode escolher o que associa ao seu prazer. E isso pode mudar quem você se torna. Como eu costumo dizer, tenha muito cuidado com as coisas que você faz de maneira frequente. Pois seja lá o que for, você vai se tornar muito bom naquilo. Você vai se tornar muito bom em ser aquilo que você se tornou. Você se tornará muito bom em ser quem você é.